Bom dia a todos, meu nome é Tamara, sou Product Owner e responsável pelo roadmap dos cards social, Identity, WCM. E irei apresentar junto com o Fabiano da Cisco o webinar onde você conhecerá a integração entre o Fluig e o Webex Meet Center. E na agenda do evento, primeiro farei uma breve introdução sobre o Fluig e alguns dos seus recursos. Posteriormente, falarei um pouco sobre o Fluig Message e sobre sua integração com o Webex. No tópico 2, o Fabiano irá explorar um pouco sobre o Webex e seus principais recursos. Em seguida, farei um live da integração e informarei como adquirir a solução. No final, abriremos espaço para algumas perguntas. E para os que ainda não conhecem o Fluig, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? O Fluig é uma plataforma que atua como uma camada de integração e modernização de sistemas legados da sua empresa, demanda baixo custo de criação de novas aplicações, promove mobilidade e acesso em tempo real a informações e dados, garante autonomia total para o desenvolvimento e manutenção, possibilita a criação de infinitas soluções, adicionando assim mais fluidez ao seu negócio. E como isso é possível? Porque a plataforma Fluig reúne poderosos recursos que facilitam e aceleram a criação de soluções digitais de negócio. São eles o Identity, que traz como principal recurso o Single Sign-On, né, que permite que os usuários da sua empresa tenham a comodidade de acessar diversos aplicativos com um único login e senha. O BPM, que você consegue, de forma simplificada, aumentar a produtividade com a gestão de processos da sua empresa. O ECM, com ele você pode organizar os seus documentos e controlar os acessos, facilitando a gestão dos documentos da sua empresa. WCM, onde você consegue criar portais direcionados, tá? E o card social, que você vai conseguir melhorar a comunicação da sua empresa com a interface colaborativa, promovendo a troca de ideias produtivas. Tá? No LMS, você consegue ampliar o conhecimento dos seus colaboradores com trilhas de treinamentos por meio de um e-learning colaborativo. No SB, permite que sejam feitas integrações entre diversos sistemas, inclusive sistemas legados de sua empresa, de forma simples e gerenciável. E no Analytics você tem informações relevantes para a tomada de decisões do seu negócio. Agora vamos focar um pouquinho no card social e no recurso Fluig Message. Tá? Ele veio para acelerar a comunicação da sua empresa de forma segura e confiável. Os seus colaboradores conseguem criar conversas em grupos ou conversas individuais no contexto dos seus projetos e ações. O Message ele pode ser acessado pela web, aplicativo mobile e na versão 1.6.2 disponibilizamos o aplicativo desktop para simplificar ainda mais a comunicação interna. E agora eu vou falar um pouco da integração do Fluig Message mais o Webex Meet Center. Para tornar a comunicação ainda mais fluida, a partir da versão 1.6.2, também disponibilizamos um conector para que, através de conversas do Fluig Message, seja ela individual ou em grupo, você consiga iniciar uma reunião remota. Essa integração permitirá que usuários que possuam ou queiram adquirir a solução do Webex Meet Center consigam iniciar reuniões a partir destas conversas. Agora eu vou passar a bola para o Fabiano, que ele vai apresentar para vocês sobre o Webex Meet Center e alguns dos seus principais recursos. Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou Fabiano Furlan, sou engenheiro de sistemas da Cisco e sou especialista na área de colaboração. Eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta de reuniões online do Webex. Nós vamos entender aqui onde que o Webex vai complementar a oferta do Fluig, trazendo a capacidade de reuniões online, inclusive de larga escala, para que vocês consigam sair da comunicação que você tenha de mensagens e passar para
uma colaboração em tempo real, utilizando voz, vídeo e compartilhamento de documentos também. Tá? Antes da gente falar um pouquinho sobre a ferramenta, eu queria passar alguns slides falando um pouquinho sobre a necessidade de você ter a transformação digital. Muitas delas já implementadas e utilizadas com a ferramenta do Fluig, mas que a gente acaba tirando proveito e utilizando nossa plataforma de reuniões em nuvem também. Tá? Então, o conceito de você inovar sempre e você ter, então, uma empresa que esteja antenada, né, tirando proveito dos melhores conceitos de transformação digital, né, de recursos digitais, de ferramentas online, principalmente, que você possa utilizar para poder se tornar mais ágil dentro dos seus processos. Tá? Então, tem todo o conceito de você trabalhar a inovação, você diminuir o tempo de levar suas soluções para o mercado, diminuir o gap com os concorrentes, principalmente se você tem concorrentes maiores, que muitas vezes têm já soluções para otimizar alguns processos, tá? E a ideia também é transformar a experiência dos clientes, fazendo com que o contato com seus clientes, tá? Seja ele um cliente interno ou externo, ou seja ele um contato com parceiros, fornecedores, seja estabelecido de uma maneira mais ágil e mais simples. Tá? Então, a transformação digital visa fazer com que, muito rapidamente, né, vocês consigam, então, implementar essas novas soluções, esses novos serviços e começar a tirar proveito de uma forma bem inteligente. Tá? E quando a gente está falando, então, da transformação digital para equipes de trabalho, a gente tem algumas características que são bem interessantes e que necessitam ser atendidas, então, para a gente passar por esse processo de transformação também quando a gente faz o trabalho em equipe. Tá? Então, as equipes hoje elas têm que ser móveis, elas têm que ser ágeis, então, de qualquer dispositivo, de qualquer lugar que eles estejam, você tem que poder comunicar com as pessoas e conseguir fazer as suas reuniões. Tá? Hoje a gente trabalha, então, com diferentes projetos também, e é bem interessante porque antigamente você tinha um trabalho que era específico, que você fazia, então, muitas vezes na sua baia, né, você não precisava colaborar tanto com outras pessoas. Hoje você já mudou isso, nesse cenário. Muitas vezes você precisa, então, conectar com diferentes equipes, essas equipes podem estar tanto dentro como fora do seu ambiente de trabalho. Então, é interessante que você tenha uma plataforma que permita com que você faça isso de uma maneira simples também. Ah, quero convidar um cliente para poder participar de uma reunião, eu quero convidar um colaborador de uma outra área, eu preciso convidar parceiros, fornecedores, então as novas plataformas e ferramentas precisam liberar isso também. Tá? E como eu comentei, né, a questão de você ter equipes multidisciplinares, porque muitas vezes você tem equipes funcionais de projeto, muitas vezes você tem equipes por projeto, então existe a necessidade de você flexibilizar também o formato de equipe, o formato de trabalho que você tem em equipe para atender todas essas novas necessidades, tá? Bom, e por que então, pessoal, o Cisco Webex, né? O que a gente vai trazer de soluções, inovações para complementar a plataforma do Fluig, tá? Então, o Webex, ele é um sistema de colaboração online que funciona em nuvem, tá? Então, ele funciona no modelo de subscrição, onde basicamente você paga o serviço e você consegue já ter acesso às funcionalidades, tá? E ele, então, permite com que você, de qualquer lugar, tá? Desde que você tenha uma conexão de internet, você consiga acessar o serviço de qualquer dispositivo que você tenha, seja ele um tablet, seja ele um smartphone, seja ele um laptop, um desktop, você também vai conseguir fazer acesso a esse serviço, tá? E a ideia é que você consiga, então, colaborar utilizando voz, utilizando vídeo, utilizando compartilhamento de conteúdos, para que você consiga, então, fazer essa reunião. Tá? Ele permite, então, que pessoas de dentro da empresa e de fora da empresa também participem. Tá? Então, você basicamente manda uma informação de conexão da reunião, o usuário recebe e possa conectar e fazer parte da reunião. Então, é uma ferramenta bem simples para você também colocar pessoas que não fazem parte do seu ambiente corporativo, do seu ambiente da empresa, né, que eles possam utilizar também e conseguir trocar informações. Tá? Então, é uma ferramenta bem flexível, uma ferramenta simples de você utilizar, é uma ferramenta poderosa, então, para você trocar informações. Tá? Só de curiosidade, hoje o Webex
é uma das maiores clouds em termos de processamento de informações do mundo, tá? Da última informação que nós tivemos, era a segunda maior cloud do mundo em termos de processamento, e hoje essa solução, em âmbito mundial, é a solução mais utilizada, com mais de 50% do mercado de conferências online, ok? Bom, quando a gente vai fazer, então, uma reunião dentro do Webex, a gente tem algumas possibilidades de fazer, tá? Você pode tanto fazer uma reunião agendada, tá? Então, você marca no seu calendário um determinado horário, né, dia e hora, e aí você recebe um convite, então, individual para dentro daquela reunião específica. Tá? Então, é bem simples de você fazer, tá? Basicamente, você precisa ter um aplicativo que você coloca junto com o seu sistema de calendário, você clica num botão e ele faz o agendamento específico ali para a reunião. Mas existem reuniões que às vezes não são planejadas. Então, nesses casos, né, como a gente pode utilizar até com o conector, você pode iniciar reuniões a qualquer momento, tá? E você tem um conceito que nós chamamos de sala de reunião individual. Então, você tem a sua própria sala de reunião virtual, que ela está sempre disponível para você, você aperta um botão, né, ou utiliza um conector, e aí você consegue, então, entrar dentro da sua sala pessoal. Então, a gente consegue fazer reuniões de duas formas, né, que são bem interessantes. Eu consigo agendar e criar uma reunião específica, e consigo também ter a minha própria sala de reunião virtual disponível 100% do tempo. Tá? As salas de reunião, elas têm uma escalabilidade bem interessante, então, você parte de 200 pessoas participando, e aqui interessante, você consegue colocar outros dispositivos também. Tá? Então, o que eu quero dizer com participante? Você pode ter uma pessoa utilizando um aplicativo, tá? Esse aplicativo pode estar num tablet, num smartphone, num laptop, num desktop, então ele pode ser uma dessas 200 pessoas. Porém, se você tem a necessidade de colocar também salas de reunião, salas de videoconferência, como o pessoal conhece normalmente, você pode então colocar mais 25 dessas salas. Então, você consegue dar uma escalabilidade bem maior do que essas 200 pessoas aí dentro da reunião, tá? E então você pode utilizar, né, para treinamentos, para reuniões recorrentes. Nós utilizamos dentro da Cisco bastante para reuniões de números, né, de verificar o andamento de vendas, o que a gente chama de forecast. Então, são reuniões que nós utilizamos semanais, aí as equipes de vendas utilizam bastante. Eu, particularmente, utilizo muito para demonstração de clientes, demonstração de outros produtos e soluções, né? Mas a gente utiliza também para anúncios, por exemplo, de resultados. Então, você pode flexibilizar bastante a utilização da ferramenta, ok? E, novamente, a ferramenta é simples de utilizar, é simples de você compartilhar, então, a informação da reunião, e aí você pode ter colaboradores internos, parceiros, clientes, fornecedores, também utilizando a mesma ferramenta, tirando proveito da facilidade aí de uso do produto, tá ok? Bom, então, no final, pessoal, o que a gente tenta fazer utilizando a ferramenta aí de reunião online, Webex, tá? Aumentar realmente a produtividade, fazer com que as pessoas consigam conectar mais rapidamente nas reuniões, consigam resolver seus problemas mais rapidamente, tá? E é bem interessante porque muitas vezes as pessoas veem reuniões online só como redução de custo diretamente, tá? Que é um dos tópicos e é muito importante, é claro, porém, toda vez que você precisa, por exemplo, agendar uma viagem para ir para algum outro lugar, tem o tempo que você demora até você fazer o agendamento, tem o tempo que você demora até efetivamente o dia da viagem, tem o tempo de deslocamento, né? Tem insatisfação de funcionário. Então, toda vez que eu consigo trocar uma dessas viagens, por exemplo, por uma reunião online, você tem uma melhoria muito grande, principalmente de tempo, para resolver aquele assunto que seria o objetivo daquela reunião, tá? E é bem interessante, porque as pessoas só vão realmente fazer a troca de viajar, se deslocar, para poder utilizar uma ferramenta realmente online, se você tiver uma qualidade suficiente de comunicação para poder, então, fazer essa substituição. Tá? É isso que o Webex promove, então, a você ter desde salas de videoconferência até pessoas utilizando outros recursos dentro de uma mesma reunião, facilitando esse trabalho de comunicação entre os lados. Tá? Outro ponto que eu coloco bem interessante é a tomada de decisões mais rápidas, né? Então, toda vez que você agenda, por exemplo, uma viagem para ir para algum lugar, é um tempo que você fica para poder tomar uma ação com relação a um determinado problema, ou uma determinada atividade. Tá? Então, fazendo reuniões online, tendo uma sala de reunião disponível 100% do tempo, faz com que você consiga tomar reuniões em minutos. Tá? Então, para nós é muito simples, né, para que nós temos a ferramenta, preciso reunir 3, 4 pessoas para tomar uma decisão
muito rápida, né, a gente basicamente conecta na sala de uma pessoa, ou eu mando um link que a gente conecta, e a gente já sai realmente trabalhando em cima daquele assunto para poder resolver o problema. Tá? E a questão de redução de custos. Então, a questão de aumento de produtividade, mais tomar decisões mais rápidas, traz melhorias de processo para dentro da empresa, traz resultados mais rápidos, né, mas muitas vezes a gente acaba olhando a redução de custos, principalmente na questão de viagens. Aí a ferramenta hoje, você consegue então fazer reuniões utilizando salas de vídeo com resolução em Full HD, tirando todo o proveito das salas que também nós fornecemos, né, e está aberto também para equipamentos de terceiros, inclusive de outros fabricantes. Então você pode tirar o proveito daquela sala de reunião super refinada que você já montou e colaborar dentro dessa mesma reunião. Tá? Então dessa forma, em vez de eu ter só reuniões de conselho em algumas salas ou aquelas reuniões mais importantes, a gente pode passar a ter reuniões do dia a dia utilizando salas de vídeo junto com pessoas utilizando um aplicativo. Tá? A ideia então é evitar deslocamento, evitar custos e a gente ser bem mais rápido na tomada de decisão. Tá? Então é aí que a gente vai ajudar vocês na questão do trabalho em equipe. Tá? Mas é legal, é interessante, a gente falou um pouquinho sobre o conceito e quais são as atividades que a gente consegue fazer com a ferramenta, quais são os problemas que a gente tenta resolver. O interessante agora é a gente ver um pouquinho da ferramenta funcionando também. Então eu vou trocar aqui a minha janela, pessoal, para poder mostrar um pouco para vocês, ok? Então, o primeiro ponto, né, eu comentei com vocês sobre a sua sala de reunião pessoal, tá? Então, nesse caso aqui, essa minha sala de reunião pessoal, que vai estar sempre disponível para mim. O que é a minha sala de reunião, então, pessoal? Como é que é o conceito? É super simples. Basicamente, eu vou ter uma página web que eu vou repassar para os meus parceiros, clientes, fornecedores, quem for. Tá? Eu vou conseguir visualizar aqui, então, a informação do dono da sala e, basicamente, eu tenho um botão verde aqui no meio para poder iniciar uma reunião. Então, uma solução super simples. Tá? Tem que ser bem fácil para o usuário ter um botão grande verde para ele poder clicar e poder fazer acesso à sua reunião. Tá? Essa sala, então, é uma sala pessoal. A ideia é que todo mundo tenha a sua própria sala pessoal, né, quando você utiliza o Webex, então fica super simples você poder conectar na reunião. Novamente, existe a possibilidade de você agendar, então segue aquele processo de agendamento tradicional, né, de eu abrir lá o meu aplicativo de calendário, adicionar a informação lá do meu evento, criar um evento temporário que vai acontecer somente naquela data que você estipulou, mas você tem a vantagem de ter a sua sala pessoal. E o que é interessante, pessoal? Esse endereço que vocês estão vendo aqui, ele é fixo, tá? Então toda vez que você tentar acessar esse endereço, ele vai estar lá a minha salinha disponível para vocês poderem entrar. Então é bem interessante porque você não precisa ficar mudando toda hora o seu convite. Inclusive você pode colocar isso na assinatura do seu e-mail, né? Conecte comigo ou fale comigo numa reunião, tá? Já que essa informação de conexão vai estar disponível 100% do tempo, ok? Então, clicando no botão verde, desculpa, para poder iniciar, a gente vai acabar iniciando a reunião. E esse aqui, então, é o aplicativo do Webex. Tá? Novamente, não existe nenhum custo para você fazer a instalação do aplicativo. Tá? Então, você pode disponibilizar para clientes, parceiros, fornecedores, para eles conectarem na reunião. Basta eles terem a informação da reunião de onde conectar, automaticamente eles vão ser redirecionados para baixar o seu plugin aqui no seu navegador ou aplicativo, se você estiver utilizando o seu dispositivo móvel, e aí então você passa a utilizar o aplicativo, ok? Então, só de curiosidade, o licenciamento é para quem organiza a reunião ou cria a reunião, não existe nenhum licenciamento para cliente, parceiro, fornecedor ou convidados dessa sua reunião, tá? Então, adentrando aqui a nossa reunião, o que a gente consegue visualizar, pessoal? Eu tenho uma tela inicial aqui, onde eu consigo visualizar as informações de conexão da minha reunião. Isso é bem interessante a gente ressaltar, por quê? Você pode utilizar, por exemplo, o áudio a partir de um computador, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou utilizar lá um fone de ouvido, né, ou qualquer outro tipo de sistema que eu tenha de caixa de som mais microfone para poder conectar dentro dessa reunião, mas efetivamente eu vou estar utilizando o aplicativo como ponto de conexão de áudio. Tá? O que o Webex possibilita você fazer além disso? Né? Eu tenho outras opções que são muito ricas para poder utilizar, então, a ferramenta. Eu posso, por exemplo, fazer uma chamada de retorno, né, nessa opção chamar-me. Então, nesse caso, o que eu acabo fazendo? Eu acabo colocando um número de telefone, tá? E nesse número de telefone, então, eu consigo ligar de volta para um dispositivo meu. Pode ser um telefone de mesa, pode ser um telefone celular, pode ser o telefone da minha casa, tá? Então, pode ser qualquer telefone de rede pública. Tá? O ponto é que eu faço com que o Webex permita eu conectar na reunião, na parte de áudio, através de um outro tipo de recurso. Tá?
Existe a possibilidade também de você ligar, tá? Então, existem alguns números que você pode ligar, tá? Mais comumente disponível em outros países. Então, se você tiver uma solução que necessite de acesso em outros países também, é possível você disponibilizar números de entrada em outros locais, e aí então você pode então fazer a chamada de entrada, ou seja, o usuário vai ligar para o número, vai identificar o número da reunião, vai identificar o número do seu de convidado, e aí você consegue então adentrar essa reunião, tá? E uma outra possibilidade, como eu comentei com vocês, é utilizar um sistema de videoconferência. Então é possível chamar um equipamento de videoconferência, você pode colocar o seu endereço aí da sua sala de vídeo, essa sala de vídeo então ela vai ser chamada, e aí você consegue então conectar o seu equipamento de videoconferência para poder adentrar aí a reunião. Tá? Então você vai tirar o proveito lá da sua câmera em Full HD, dos microfones que você tem de alta captação, né, tirando o melhor proveito aí de uma sala de videoconferência para poder conectar dentro do sistema, ok? Mas no meu caso aqui, então, eu vou utilizar o meu sistema, vou utilizar o meu computador aqui para áudio para poder conectar. E do lado eu tenho a opção também de conectar a minha câmera, tá? Eu gosto de conectar minha câmera, pessoal, adoro falar um oi, né, dar um tchau aí para vocês, tá? Então, é bem interessante a gente colocar vídeo. Por quê? Vídeo, ele deixa a reunião muito mais agradável, você saber com quem você está falando, né? Olhar a pessoa além daquela voz, né? Eu sei que eu não tenho uma voz muito bonita aí de locutor, mas é interessante a gente ter sempre a visualização para saber se a pessoa está empolgada falando, se ela está triste, né? Se ela está realmente empolgada, motivada para falar aquilo, tá? Acompanhando os estudos que a gente tem, em que 70% da informação que eu estou passando para vocês é a linguagem não verbal, né? A maneira que eu gesticulo, é a maneira que eu faço a minha expressão facial. Então, o vídeo, a parte de vídeo, né, imagem, é muito importante quando a gente está fazendo nossas reuniões online, ok? Então, legal, pessoal, eu vou lá conectar o meu áudio e vídeo, tá? E a partir desse momento, então, eu consigo adentrar a minha reunião e utilizar vídeo também, tá bom? E que é interessante, né? Como eu já conectei aqui na minha sala, eu já vi que tem algumas pessoas que estão participando aqui da reunião junto comigo, tá? Quem está sendo visualizado em primeiro plano é o José Alfredo, que está na casa dele tomando um cafezinho hoje, né, José Alfredo? Bom dia para você, obrigado aí da participação, tá? Tá, tá joia, legal. Tá, pessoal? Então, só para comentar aí com vocês, né, como a gente está usando um sistema separado aqui para fazer o broadcast, né, o pessoal não vai conseguir escutar vocês na transmissão, mas se vocês mandarem um joinha, pelo menos o pessoal sabe que eu estou, então, interagindo aí com você. Muito obrigado, tá? Então, só para comentar, o José Alfredo está na casa dele, participando aqui de uma reunião, ele está utilizando um sistema de vídeo pessoal, tá? Então, nós temos um equipamento de videoconferência que fica em cima da mesa de trabalho, aí ele está, então, interagindo com a gente a partir dessa conexão aí, ok? Daqui a pouco nós teremos um outro participante também, que é o Christian, que vai estar em outra sala de vídeo de outro lugar, tá? Então, bom dia, Christian, tudo bem com você? Legal, bacana, tá joia. Tá, então, pessoal, é bem interessante que aqui a gente consegue flexibilizar a solução para que eu tenha participantes utilizando um aplicativo, que poderia ser um aplicativo móvel que está num tablet ou num smartphone ou num laptop desktop, tá, que é o meu caso do que eu estou utilizando aqui, e pessoas também participando através de salas de videoconferência, e eu poderia ter outras pessoas, inclusive também utilizando a solução somente por áudio. Tá? Então, eu poderia fazer somente a chamada de retorno, eu não estaria compartilhando câmera nem vídeo, eu poderia estar utilizando somente o áudio. Tá bom? Bom, então vamos falar algumas características aqui da solução para vocês visualizarem. Tá? Então, do meu lado direito, vocês já perceberam, eu consigo ver os meus participantes. Então, são as pessoas que vão estar trabalhando aqui dentro da reunião junto comigo. Tá? Eu consigo ter um preview, então, da visualização dessas pessoas. Tá? Então, eu consigo ver quem falou comigo por último na tela principal, aqui no caso José Alfredo, né? E eu tenho aqui o Christian aparecendo como um snapshot mais pequenininho na parte de baixo aqui da tela. Então, dessa forma, eu consigo ter a visualização de pessoas de forma mais detalhada para quem está conversando comigo ali diretamente, e as outras pessoas que estão participando vão aparecer aqui pequenininho, tá? Se eu quiser, então, ter uma ideia melhor de quem está falando comigo, quiser ter uma visualização mais detalhada, eu consigo maximizar, então, aqui a janela, tá? Então, estou colocando aqui o José Alfredo em primeiro plano para vocês visualizarem aqui, tá? Então, eu consigo visualizar ele num tamanho maior
dentro da minha reunião aqui, ok? Se eu quiser fazer só uma reunião utilizando somente vídeo. Se eu tiver conteúdo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente consegue dividir a tela aqui e mostrar os dois simultaneamente, tá? Consigo ter uma ideia de visualização das pessoas também aqui por lista, tá, pessoal? E aí o que é interessante, eu consigo ter todo o controle da reunião aqui, se eu quero colocar alguém mudo ou não, tá? Se eu quero tirar alguém da reunião, se eu quero tornar alguém apresentador dessa reunião, então eu tenho toda a capacidade de gerenciar aqui a reunião a partir da interface, tá? Consigo redimensionar também aqui o quanto de vídeo eu quero, o quanto de conteúdo eu quero, então é uma possibilidade bem simples aí de você dimensionar a tela de acordo com a sua necessidade, ok? Então essa parte, um pouquinho da parte de conexão aí de áudio e vídeo e do gerenciamento de participantes que fica do lado direito. Além disso, do lado direito eu tenho algumas opções, como por exemplo fazer um bate-papo, tá? Então eu posso mandar uma mensagem aqui para todos, por exemplo, ou posso mandar mensagens individualmente também para alguns participantes, tá? Principalmente aqueles participantes que estiverem utilizando o aplicativo, e aí no aplicativo, lógico, eu consigo fazer, então, a interação, tá? Eu consigo também gravar essas reuniões, isso é bem interessante, então eu consigo gravar aquele bate-papo que você fez, seja ele uma reunião de negócios, uma apresentação, seja ele até uma reunião que você montou só para gravar algum conteúdo e poder disponibilizar. Então eu consigo fazer essa gravação fica disponível no nosso servidor para poder ser feito o acesso online, e se você quiser disponibilizar dentro de um portal também, você pode baixar esse arquivo e disponibilizar dentro de um portal. Tá? Então ele tem um formato de vídeo lá que você baixa em MPEG, e aí você consegue então disponibilizar o playback dessa reunião, apresentação, treinamento que seja, para você fazer o playback depois. Ou deixa na nossa nuvem, né, tem um espaço de armazenamento, que vocês podem inclusive comprar mais armazenamento caso a necessidade, e aí você pode fazer um currículo, por exemplo, de treinamentos e disponibilizar isso online. Tá? Então, além das reuniões que a gente faz tradicionalmente, eu posso fazer isso, eu posso disponibilizar treinamentos também. Tá? É possível no meio da reunião eu tomar notas, tá, pessoal? Então eu consigo pegar e anotar algumas informações durante a reunião, posso ter alguém no papel de anotador das informações, e é interessante que assim que eu terminar a reunião, eu já mando uma notificação para todo mundo, e aí todo mundo já tem as notas aí do que aconteceu dentro da reunião, né, a pauta de reunião, tá bom? Bem interessante, tá? Então, essas são algumas opções que a gente tem disponíveis, tá? E eu posso também adicionar algumas outras, tá? Como, por exemplo, um visualizador de mídia, então eu posso compartilhar algum conteúdo que esteja, por exemplo, em uma página web, utilizando esse visualizador, então é bem interessante, se eu quiser redirecionar as pessoas para, por exemplo, uma página do YouTube, onde eu tenho um vídeo institucional, eu consigo redirecionar esse pessoal e eles vão começar a tocar esse vídeo dentro desse visualizador de mídia, tá? Então, dessa forma, eu consigo adicionar conteúdos também com voz e vídeo que estejam disponíveis em outros locais, e aí eu consigo disponibilizar aqui no meio da reunião, tá? E tem uma outra solução bem interessante que a gente chama de sondagem, que é bem interessante, tá? Onde eu consigo fazer pesquisas rápidas dentro da reunião. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso perguntar, né, como está a qualidade de áudio dentro de uma reunião, e eu consigo, então, colocar as respostas, né? Então, excelente, boa, regular ou ruim. Tá? E aí eu consigo, então, fazer essa pesquisa, né, fazer essa enquete aqui dentro da minha reunião, e eu consigo fazer um push disso para as pessoas me responderem aí em tempo real. Tá? Então, eu posso abrir a minha sondagem aqui e pedir para que todo mundo responda. Eu posso gravar as respostas individuais, se eu quiser, de repente, saber quem respondeu, ou saber como cada um respondeu cada uma das perguntas, e de repente entrar em contato com a pessoa para dar mais detalhes, né, de repente verificar porque ela não estava entendendo bem o conteúdo que a gente estava passando. Tá? Esse sistema de sondagem ele pode ser salvo, e aí você pode, então, mais tarde, recuperar isso. Então, se toda reunião que você inicia, você gosta de fazer uma pergunta de como está a qualidade do áudio, você pode salvar essa enquetezinha aqui no formato de arquivo, e depois, mais tarde, quando você for iniciar a próxima reunião, você só carrega e já disponibiliza com todo mundo. Então, fica bem simples você criar pesquisas aí. E se você faz treinamentos, né, eu particularmente gosto de fazer, eu faço um módulo, depois eu coloco algumas perguntas para ver como é que o pessoal está prestando atenção ou não, depois mais algum conteúdo, depois de novo uma pergunta, então é bem interessante quando você está fazendo algum treinamento ou repasse aí de informações, tá bom? Legal, pessoal.
Bom, falando um pouquinho aqui sobre outros recursos que estão disponíveis aqui já na própria janela, né? O botãozinho de gravar eu já comentei com vocês. A gente pode fazer a gravação, então, online e depois você pode baixar o arquivo, tá? E existe a possibilidade de eu bloquear a minha sala de reunião. Por quê? Muitas vezes você acaba divulgando, né, o endereço da sua sala pessoal e às vezes acabam, e isso acontece algumas vezes, quando você não agenda a reunião, né, não faz um link único, às vezes aparecem pessoas porque está terminando uma reunião, já está começando outra, né? Você acabou atrasando uma reunião e acabou entrando um pouquinho no horário da outra. Então, o que você pode fazer para evitar isso? Você pode bloquear a sua sala, tá? Então, no caso aqui, eu bloqueei a minha sala de reuniões, ela está bloqueada. Então, todo mundo que tentar conectar agora dentro da minha sala de reunião vai ficar numa sala de espera e aí sim eu posso, então, saber se aquela pessoa pode ou não entrar e autorizar aquela pessoa a entrar. Tá? Então, é possível você fazer o bloqueio da sua sala a qualquer momento, inclusive é possível você fazer o bloqueio da sua sala de forma automática dentro das configurações gerais do seu usuário. Tá? Então, é bem interessante, é um recurso de segurança para vocês estarem no meio da reunião e, de repente, não tem alguém conectando, alguém interrompendo vocês por estar entrando mais cedo na reunião ou, de repente, você acabou invadindo um pouquinho mais o horário de uma reunião e as pessoas da próxima reunião acabam participando, tá? Veja bem também como recurso de segurança, vocês conseguem visualizar sempre quem está participando por ali, né? E sempre vale a pena perguntar, né? Poxa, Christian, quem é você? Ou José Alfredo, quem é você? Até para vocês conseguirem identificar se as pessoas que estão participando são realmente aquelas que deveriam estar participando dentro da sua reunião, tá? E veja que eu tenho uma identificação, independente de ser uma pessoa ou uma sala, eu sempre tenho a identificação de quem está participando ali em algum momento, ok? Bom, a gente falou então da parte de conexão, falou um pouquinho da parte de segurança, e agora vamos falar um pouquinho de como a gente faz o compartilhamento de documentos. Pessoal, é super difícil compartilhar documentos, tem basicamente um botão super grande aí no meio, você aperta o botão e começa a fazer o compartilhamento de algum aplicativo, por exemplo. Tá? Então pode ser algum aplicativo que está aberto no momento, tá? Mas eu tenho outras opções também de fazer compartilhamento. Eu posso compartilhar a minha tela, por exemplo, tá? Então tudo que vocês estão vendo aqui, né, estaria sendo transmitido dentro da minha reunião. Tá? Posso compartilhar arquivos, inclusive vídeo. Então, se vocês colocarem um vídeo, ele vai jogar isso para um servidor da solução e vai fazer o broadcast para vocês, o streaming. Então, vocês conseguem compartilhar arquivos de vídeo, inclusive, com ótima qualidade para poder assistir. Tá? Se você tiver conectado com um tablet ou smartphone conectado no seu computador, olha que interessante, né? O Webex identifica isso, né, no caso aí do iPhone e do iPad, dispositivos iOS, e você já pode compartilhar a tela do seu aplicativo. Então, se você tiver um app que você utiliza para alguma atividade interna e você queira compartilhar na reunião, você não precisa colocar na câmera, né, para todo mundo visualizar. Você consegue conectar aqui pelo Webex, compartilhar a tela daquele determinado dispositivo, tá? Ou então você pode, então, compartilhar alguma aplicação específica, tá? No caso aqui eu vou selecionar, então, um aplicativo aqui de apresentação, tá? Que era o que eu estava utilizando anteriormente. Então, aqui vocês conseguem ver que ele abre aquele aplicativo, tá? Mas ele já está sendo compartilhado dentro da solução, tá? Então, eu posso compartilhar um documento específico ou posso compartilhar a própria janela do aplicativo, tá? Então, aqui eu já estou no modo de compartilhamento e aqui eu continuo visualizando, né, as informações mais comuns, tá? Então, quando eu estou vendo esse compartilhamento, então, se alguém me mandar uma mensagem, eu vou conseguir ver aqui, né, se tem algum participante também se entrou em algum momento, ele vai apitar aqui para mim, eu consigo bloquear ou desbloquear a minha sala, eu consigo iniciar uma gravação, então, as funções comuns que eu tenho no modo de apresentação. E o que é interessante, eu consigo fazer, então, também anotações, tá, em cima do documento que eu estou apresentando, e consigo também disponibilizar para que usuários que estão participando da reunião também consigam utilizar a minha máquina no modo de apresentação. Tá? Então, eu consigo liberar aqui o meu teclado e o mouse para alguém participar, eu consigo permitir com que as pessoas façam anotação também. Tá? Então, são opções disponíveis quando eu estou no modo de apresentação. Então, dessa forma, se eu tiver uma pessoa apresentando e ela está com o documento na máquina dela, e você quiser passar a palavra para outra pessoa, a outra pessoa consegue controlar a sua máquina, consegue ir para frente com a apresentação, voltar com a apresentação, assim você pode ter um conteúdo com uma única pessoa, sem ter que fazer com que várias pessoas compartilhem a sua tela. Tá? Então,
funções aí que são bem interessantes aqui para dentro da ferramenta, ok? Então, vou parar aqui o compartilhamento, pessoal, dentro aqui da solução, e a gente volta aqui para a janela principal. Tá? Em qualquer momento, se eu quiser passar o papel de apresentador, é tão simples quanto eu fazer um clique, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei o Christian Bustamante aqui como o apresentador, e ele me pergunta aqui se eu quero guardar as minhas perguntas da sondagem, não quero. Então, a partir desse momento, o Christian Bustamante aqui, que é outra pessoa que está participando, consegue, então, fazer o compartilhamento. E pessoas que estão utilizando uma sala de videoconferência também conseguem fazer o compartilhamento, caso seja necessário. Tá? Então, se o José Alfredo quiser fazer um compartilhamento de tela a partir do equipamento de videoconferência dele, ele consegue fazer o compartilhamento aí também. Tá? No caso aqui, eu consigo ver que é o Christian que está fazendo o compartilhamento, ele está mostrando um pouquinho aí das páginas que a gente tem online, tá? Inclusive uma onde tem as análises de mercado, pessoal, onde vocês conseguem achar informações da Cisco, como a gente está posicionando no mercado de videoconferência, com informações que eu comentei com vocês aí no começo da nossa reunião. Tá? No caso aqui, então, o José Alfredo está também compartilhando a tela dele a partir do sistema de videoconferência. Eu gostei bastante da foto, deve ser a casa de campo do José Alfredo aqui dentro da nossa reunião. Tá? Legal, pessoal. Bom, então, resumindo aí um pouquinho, pessoal, o Webex Meeting Center, que é a ferramenta que a gente viu aqui, então é uma ferramenta de colaboração online, tá? Então você não precisa ter nenhum tipo de infraestrutura na sua casa, basta você ter um link de internet, você consegue utilizar esse serviço, você consegue fazer reuniões online utilizando voz, vídeo, fazendo compartilhamento de tela, compartilhamento de documentos, você consegue fazer as opções de sondagem, consegue gravar sua reunião, disponibilizar mais tarde, e toda a questão de segurança também, com criptografia das informações, e a parte de controle de acesso para a reunião também, onde você, inclusive, consegue bloquear a sua sala, e se você quiser ter um controle mais amplo, você consegue, no agendamento, determinar quem pode ou não entrar na reunião, fazer o processo de aprovação, e só liberar acesso à reunião quem for aprovado para a sua reunião. Ok? Então, esse é um resumo aí das funcionalidades que a gente tem aqui dentro do Webex. Existem outras que a gente consegue explorar, mas acho que nesse primeiro momento a gente acabou passando um overview maior das funcionalidades principais. Tá? Então, vou passar a bola de volta aqui, né, para a Tamara, e ela vai continuar aqui a apresentação. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Voltando aqui agora com a apresentação. Agora eu vou fazer um live para vocês, tá? Fiquei com um pouco de inveja do Fabiano e agora eu vou fazer uma demonstração ao vivo aqui para vocês também, tá? E como funciona o conector da reunião online com o Webex, tá? Aqui também tem um link da documentação disponível no DevFluid, onde você pode ver detalhadamente esse processo que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, aqui a gente tem a tela de login do Fluid, que algum de vocês já deve conhecer, né? Então, eu vou acessar aqui, isso é um ambiente de demonstração, tá? Então, eu aqui estou logada no Fluid, como eu habilito o conector para utilizar a solução que eu já tenho do Webex, ou quero adquirir do Webex, né? Então, gente, está muito simples, tá? É só você acessar aqui a opção do Fluid, a página do Fluid, e tem um submenu itens da Store, tá? Então, nesse momento, eles vão aparecer algumas soluções que estão disponíveis na nossa Store. Atualmente, a gente só tem em produção a reunião online, que é justamente a integração com o Webex. Esse meu ambiente aqui é um ambiente de teste, por isso vocês estão vendo outras opções. Mas, atualmente, no ambiente de vocês, se vocês conseguirem acessar a página do Store, ela terá lá a opção de reunião online. Então, basta clicar em instalar, tá? Nesse caso aqui, eu já instalei para adiantar um pouco a nossa demonstração, e ele vai ficar disponível lá no meu painel de controle. Então, eu aqui acessando o painel de controle, na aba de colaboração, eu vou ter uma nova opção chamada reuniões, tá? Aqui, clicando, eu consigo fazer a configuração e integração com a minha conta do Webex Meeting Center. Então, eu vou aqui digitar o site, né, um site de desenvolvimento da gente, o meu e-mail, então, tamarafonseca@totos.com.br, e a minha senha, que eu não vou dizer para vocês qual é, claro. Tá, então, quando eu salvar, ele vai no meu ambiente da Cisco, tá? Verificar
usuários que tem na minha plataforma, Fluig, através do e-mail e fazer a sincronização com os usuários do Webex. Então, aqui ele também não mostra quais foram as pessoas que eu não consegui fazer a sincronização, tá? Então, aqui ele consegue também gerar um relatório com essas informações e gravar, caso você queira adicionar esses usuários como host lá do Webex, tá? E aqui ele me trouxe os meus usuários hosts, tá? O que são meus usuários hosts? São os usuários que eu posso iniciar a reunião, são os usuários que terão licença no Webex, cujo o Fabiano já citou anteriormente, tá? Então aqui, e a qualquer momento eu posso fazer uma nova sincronização, tá, de usuários. É só clicar nesse botão e ele vai fazer a sincronização novamente, tá? Então, passou por esse processo, eu venho aqui no Message, então eu tô lá no meu Message, e aí eu tô numa conversa em grupo, tá? Então, aqui nessa conversa em grupo, a gente está tendo uma discussão e chegou um ponto que eu sugeri, no caso, que a gente iniciasse uma reunião online, porque a comunicação não estava sendo tão efetiva. Então, para melhorar a comunicação, eu venho aqui, na primeira vez que eu clicar na integração, ele vai me pedir a senha, mas nas futuras inicializações eu não vou precisar digitar, tá? Então, eu digitei minha senha, e aí ele vai me abrir a solução do Webex. Se tudo der certo, né? Olha lá. Aqui ele vai disponibilizar um link para as pessoas entrarem, as pessoas vão receber a notificação, as pessoas que fazem parte dessa conversa, e o Webex está sendo aberto, tá? Por trás dos panos aqui, tá, gente? Ele vai, se não me engano, ele tá abrindo aqui na minha outra visualização. Tá? E aí, no caso, o Marcelo que entrar, vamos entrar aqui no... O Marcelo, ele vai receber essa opção, vai clicar aqui em ir para a reunião e entrar no Webex. Deixa eu ver. Tá? Então, é simples assim. Eu não... Ah, tá aqui bloqueado meu pop-up aqui. Desculpa. É porque eu... Então, vou tentar novamente, porque ele bloqueou o meu pop-up. Agora foi. Então, ele já abre o TOTS Webex aqui, startando. Eu não vou entrar na ferramenta novamente e mostrar um pouco mais dos recursos, porque o Fabiano já fez isso com muita autonomia aqui para a gente, né? Então, ele simplesmente abre aqui a reunião e aí as pessoas podem acessar, tá? Então, esse foi o live, tá? Ele vai iniciar a reunião aqui e você pode melhorar a sua comunicação com essa solução, tá? Eu agora vou voltar aqui para a apresentação, porque eu acho que vocês estão curiosos agora em saber como adquirir a solução do Webex, né? Então, gente, para isso, se você já tem, então você precisa ter no mínimo a versão WBS 32, tá? Então, se você quer fazer essa integração com o Fluig, você já tem essa versão ou versão superior, você já pode utilizar esse conector, tá? Se você não é um cliente Cisco Webex ainda, então você pode entrar em contato com o número que está aqui na tela e solicitar um orçamento, tá? E o conector, como é que eu vou adquirir o conector? Então, você pode simplesmente instalar na página do Fluig Store, que já está disponível na 1.6.2 do Fluig, tá? Ou você pode acessar, caso você não tenha acesso a essa página, você pode acessar o Fluig Store e adquirir o conector a partir dessa página, tá? Agora a gente vai abrir um espaço para vocês, para as perguntas. Eu acho que algumas já foram até disponibilizadas lá no Google Webinar, e a gente vai responder aqui as perguntas para vocês, tá? No caso, a Marisa. A solução integrada do Fluig também integra com a sala física de videoconferência Skype for Business? Não, tá? A gente está utilizando uma nova solução, que é uma solução, no caso,
concorrente da Skype for Business, que é a Webex Meet Center, tá? O Fabiano vai falar. Eu queria complementar, né, que o Webex, ele permite a conexão de outros dispositivos que não sejam, vamos dizer assim, equipamentos da Cisco. Tá? Então, se você quiser conectar uma sala de videoconferência que seja de outro fabricante, ou mesmo a solução do Skype for Business, apesar de, né, às vezes, não ter uma interação direta no Fluig, na parte de reunião você poderia utilizar o Webex. Tá? Então, talvez você acabe não conseguindo trocar mensagens diretamente, mas no momento da reunião, você pode sim conectar a solução do Skype for Business. Aí você consegue fazer durante a reunião, tá? A troca de voz, vídeo e também o compartilhamento de documentos. Tá? Ah, ótimo saber, Fabiano. Eu não sabia desse recurso do Webex. Tá, então, a Ana Cláudia também perguntou, o Webex pode funcionar ligado aos eventos que criamos no LMS Fluig? Sim, Ana Cláudia, se você está na opção lá que você vai abrir o chat para conversar com o grupo do LMS, você também pode iniciar a reunião do Webex por lá, tá? O Carlos, no Webex, a visualização da câmera de quem está falando é automática ou precisa selecionar o participante? Aí eu vou passar a bola para o Fabiano responder. Legal, excelente pergunta. Então, existem algumas possibilidades que você pode fazer nesse caso, né? O normal, o tradicional, é você deixar o participante mais ativo, a pessoa que está falando naquele momento, como a visualização principal. Então, a câmera que vai estar sendo mostrada é de quem está falando naquele momento. Porém, você pode também travar a visualização para outros participantes. Tá? Então, o organizador da reunião, o que ele pode fazer? Olha, eu quero travar a visualização sempre em um apresentador. Então, dessa forma, quando outras pessoas estiverem falando, não vai estar aparecendo, vai estar aparecendo somente aquele visualizador. Isso é muito útil quando você está utilizando, por exemplo, num auditório, né? Você tem um equipamento de videoconferência em auditório, e você quer deixar a visualização sempre do auditório, independente de quem estiver fazendo uma pergunta online. Tá? Então, essas são as opções de visualização. De qualquer forma, você consegue visualizar, como eu mostrei para vocês, na janela principal, quem é o apresentador, e você pode visualizar também em pequeno outras pessoas que estão participando ali. Tá? Mas o comum e o tradicional e o que vem padrão é quem estiver falando naquele momento está sendo visualizado em primeiro plano. E é automático, tá? Se outra pessoa começar a falar, ele troca automaticamente, você não precisa tomar nenhuma ação. Obrigada, Fabiano. Tem outras perguntas aqui, a do Marcos, ele pergunta, preciso ter um Messenger ou não necessariamente? Para que você tenha a integração do Fluid diretamente com o Webex, você precisa ter a solução do Messenger habilitada, tá? Aqui tem uma outra pergunta, eu já tenho um Fluid, esse conector é gratuito? É gratuito, sim, Marcelo. Como funciona o licenciamento? É por usuário, por pacote? Essa pergunta eu também vou passar para o Fabiano responder. Tá joia. No caso do Webex, então, respondendo aqui a parte do Webex, tá, o licenciamento ele é feito por pessoas que podem agendar as reuniões. Tá? Então, cada pessoa que for fazer o agendamento da reunião, quiser iniciar uma reunião, ele tem que ter o seu licenciamento, é assim que a gente faz. Os participantes não precisam de licenciamento. Então, por exemplo, 25 salas de vídeo, mais os 200 participantes, você não precisa licenciar nenhum deles, a única pessoa que precisa ter o licenciamento é o que agendou, o que criou a reunião. Tá? Então, com uma única licença, você consegue colocar 200 pessoas mais 25 salas de vídeo numa mesma reunião. Tá? Obrigada, Fabiano. Aqui tem outras perguntas. A Cristiane pergunta, a partir de que versão Fluig poderia usar essa ferramenta? Então, Cristiane, a partir da 1.6.2, tá? Está disponível o conector lá e também a página do itens da Store, que você já pode fazer isso automaticamente, tá? Outra pergunta da Ana Cláudia. Vamos conseguir fazer demonstrações de clientes com esta funcionalidade? É bem interessante, tem muitos clientes que irão se interessar. Dessa integração, Ana Cláudia, é possível sim, tá? Eu imagino que você trabalha aqui na TOTUS como vendedora, então é só conversar com a gente, tá? A própria TOTUS, ela utiliza essa ferramenta, então, inclusive, é que eu demonstrei aqui, eu utilizei a conta de demonstração da TOTUS, então, acredito que isso seja possível sim, tá?
Deixa eu dar uma olhada aqui em mais perguntas. Esse conector do Fluig é configuração global, teremos que fazer essa configuração usuário-usuário. Na verdade, isso depende quando a gente faz a sincronização dos usuários, Sherman, ele verifica quem são os usuários que têm essa permissão e ele habilita a opção de iniciar a reunião quando essa pessoa tem permissão para iniciar a reunião. Então, ele já faz isso automaticamente, tá? Aqui tem uma pergunta sobre a licença também. Em relação às licenças, as mesmas precisam ser nomeadas ou posso contratar X licenças que serão compartilhadas dentro de um pool de usuário? No caso do Webex, o Webex ele trabalha com licenciamento nominal. Tá? Existem opções de flexibilização com relação à aquisição. Tá? Então, eu posso compartilhar por uma parte da empresa e ter isso, vamos dizer assim, movimentado ao longo do tempo, né, o licenciamento, que eu quero dizer assim, eu posso ter usuários ativos numa porcentagem de usuários para dentro da empresa para não ter que licenciar para todo mundo. Tá? Então, existem opções flexíveis de licenciamento, mas em termos de funcionamento técnico, cada usuário precisa ter a sua conta, o seu usuário, para poder utilizar a solução. Tá? Até para ele ter a sua própria sala pessoal, para poder ter o acesso mais rápido, é interessante que você tenha a nomeação de cada um dos usuários. Tá? Mas existem opções, como eu comentei, de flexibilização de aquisição, tá? Para que você não precise necessariamente dar uma licença para cada pessoa dentro da empresa. Tá, ok? O Marcos também perguntou aqui se ele está adquirindo o Fluig e ele vai ter que pagar a licença do Webex e se ele teria que pagar a licença do Fluig Messenger. Não, o Fluig Messenger é gratuito, tá? Então, é só você habilitar no painel de controle, não tem nenhum custo adicional, tá? O Clayton também perguntou aqui qual o limite de usuários por reunião. Você quer responder, Fabiano? Vamos lá. Então, o limite de reunião para o Meeting Center são 200 participantes através do aplicativo. Tá? Então, o aplicativo ele pode ser instalado num smartphone, num tablet, ou então num laptop desktop. Tá? Então, eu tenho 200 desses participantes, mais 25 salas de vídeo. Aí, se você tiver salas de vídeo com 8, 10, 15, 20 pessoas, um auditório que seja, vai ser a contagem de pessoas para aquele dispositivo de vídeo. Tá? Então, são 25 sistemas de vídeo, mais 200 participantes pelo aplicativo do Webex. Pessoal, eu acho que a gente passou aqui pela maioria das perguntas. Eu estou finalizando agora o webinar, tá? Em breve a gente vai liberar o vídeo dessa gravação e eu vou verificar aqui com a equipe. Alguém perguntou se a gente pode disponibilizar o PowerPoint que foi apresentado. Então, a gente pode sim disponibilizar o PowerPoint, tá? Ok? Muito obrigada pela atenção de todos, tá? E um bom dia para vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado da oportunidade. Um abraço a todos.